Começando mais um Resenha 90, seu podcast de futebol carioca. Eu sou Samuel Benassi. E eu sou o Luiz Guilherme. E vamos pro giro da rodada dessa semana, mas começando por seleção brasileira que venceu. O Brasil venceu o Paraguai na terça-feira, dia 10, jogando na Neoquímica Arena de São Paulo. E foi a primeira vitória do Ancelotti na seleção, no seu segundo jogo. E foi a partida que marcou a classificação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, que já era esperada, mas só confirmou essa sequência. O gol foi de Vinícius Júnior, com um passe de Matheus Cunha, que, jogando como centroavante, deu uma assistência, algo que o Brasil vem sofrendo para encontrar o seu camisa 9 ideal, e o Matheus Cunha é um dos nomes mais próximos de ser o titular hoje, e fez uma boa partida assim como o Vinícius Júnior e outros jogadores como o próprio Martinelli, e foi uma boa partida no geral, melhor do que a primeira, pelo menos para mim. O Brasil jogou bem, eu gostei da partida do Alexandro, o zagueiro do Lille. Muito bom jogador, tomara que apareça cada vez mais na seleção. Claro que a gente está sem o Militão, o Gabriel Magalhães, mas ele apareceu muito bem ali ao lado do Marquinhos. Gostei da partida até do Wanderson, que não fez uma primeira boa partida. Gostei também da partida do Bruno Guimarães. O próprio Casemiro também não foi tão mal, foi bem. Matheus Cunha ali jogando mais como falso 9. Eu achei o Vinícius Júnior, por mais que tenha feito gol, estava sumido da partida, né? Claro, eu estava reclamando ali com alguns amigos na hora, até falei com o próprio Luiz Guilherme, que o Vinícius Júnior estava sumido da partida, não estava querendo aparecer muito, mas depois que eu falei isso, ele simplesmente deve ter escutado ali daquele campinho, né, Neoquímica Arena, e marcou o gol que sacramentou a vitória do Brasil contra o Paraguai. As últimas duas rodadas das eliminatórias serão em setembro, quando o Brasil vai receber o Chile e vai até a Bolívia enfrentar a seleção boliviana. Mesmo com essa classificação, são jogos importantes, porque são os últimos antes da Copa, a não ser que sejam marcados amistosos, o que provavelmente deve acontecer, até para o Ancelotti preparar melhor a seleção, mas é uma classificação importantíssima e o Brasil segue sendo o único país que disputa todas as Copas do Mundo desde a sua criação. Houve mudanças também nessa semana do regulamento do Campeonato Carioca. As datas, muito criticadas pela quantidade exagerada até de jogos que vinham acontecendo no campeonato, vão ser reduzidas. Na quarta-feira, dia 11, os clubes do Rio participaram de uma reunião no Conselho Arbitral na sede da FERJ, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, e na próxima edição do Campeonato Carioca, já no ano que vem, ela está prevista para começar no dia 21 de janeiro e terá uma redução de 15 jogos para 10 no calendário dos times. Serão 6 datas nas fases de grupos e mata-mata em 4 datas. A final vai ser um jogo único, previsto para o dia 15 de março, e vai funcionar da seguinte forma: serão 2 grupos com 6 times cada, e as equipes de um grupo enfrentarão os adversários do outro. Os 4 primeiros colocados avançarão para as quartas, e a Taça Rio vai ser definida pelos 4 perdedores dessa fase da quarta de final. A semifinal vai ser feita em jogo de ida e volta, e a final vai ser um jogo único. Os grupos já definidos são o grupo A, Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, Portuguesa, e o primeiro colocado da Série A2. A Série A2 de 2025 dessa temporada está na 8ª rodada, de 11 no total, e atualmente é liderada pelo São Gonçalo Esporte Clube, uma equipe fora do radar do Carioca dos últimos anos. Já o outro grupo tem Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boa Vista e Nova Iguaçu. Eu particularmente acho uma boa mudança, pensando no futebol, no calendário, porque no próprio ano passado o Flamengo começou cedo, com intensidade no Carioca, e isso custou o desgaste dos jogadores. Então é uma mudança importante, pensando no futebol como produto, mas principalmente na saúde dos atletas. Eu gostei bastante também dessa mudança, lembrando que o Campeonato Brasileiro esse ano termina no dia 21 de dezembro, pelo menos o que está marcado ali no calendário, e o Campeonato Carioca deve começar ali por volta de 21 de janeiro, ou seja, será um mês de férias dos clubes grandes aqui do Rio de Janeiro. Então vai ficar muito em cima ainda, mas é uma forma de dar uma melhorada no calendário dos grandes clubes do futebol carioca. A minha preocupação não é nem com o time grande, porque ele tem a molecada da base ali para colocar, se for o caso, né, jogadores voltando de empréstimo, sempre tem aquela mesma história de começo de ano. O problema são com os clubes menores, não tem tanta infraestrutura e tanto elenco para ir colocando. Mas em si eu gostei bastante desse campeonato carioca. A preocupação só com os times pequenos, como a questão do calendário diminuiu, e muitos desses times não têm outras divisões, então às vezes só acaba jogando no Campeonato Carioca. Mas eu acho que isso ainda vai ser discutido pela FERJ e pela CBF. Começando agora o giro das rodadas dos clubes do futebol carioca. O único que jogou foi o Vasco, já que ele não vai para o Super Mundial, e ele disputou a 12ª rodada do Brasileirão. Ele venceu o São Paulo na quinta-feira por 3-1, jogando no Morumbi às 9h30 da noite.
Foi uma ótima partida do Cruz Maltino sob o comando de Fernando Diniz. Mais uma vez, Ryan fez os dele, fez um gol, segue artilheiro sob o comando do novo treinador. O Nuno é indispensável dizer que mantém uma boa sequência desde que chegou. Tecnicamente, é o jogador mais consistente do Vasco, com ótimas partidas. E os gols foram deles. O primeiro foi do Ryan aos 26 minutos e Nuno aos 40 do primeiro tempo. E já no segundo tempo, o Verratti fez o dele, com os pés dessa vez, aos 24 minutos. Ele que em uma entrevista recente falou que faria gol nos clubes que ainda restavam fazer, e um deles era o São Paulo, e bom, promessa cumprida. Foi uma boa partida, como eu disse, o Vasco soube se impor, começou o primeiro e o segundo tempo um pouco desencaixado, mas conseguiu aproveitar bastante os erros de São Paulinos, teve boas sequências de jogadas, foi uma equipe com uma cara já, e para quem acompanha, pra gente, né, que acompanha praticamente todas as partidas do Vasco desde 2023, 2024, que a gente fala aqui no podcast, é nítida que é uma das melhores fases da equipe do Vasco, porque finalmente assumiu uma identidade. Enfim, foi mais uma boa partida, e agora com o tempo, alguns retornos que a gente vai avisar aqui nas notícias, vai mostrar sobre, o Fernando Diniz pode ter um elenco mais encaixado e, bom, depois dessa partida que teve um gol do adversário nos últimos segundos, que nada interferiu no resultado, pode mostrar bastante ser um elenco diferente, apesar de não disputar, não ser favorito para nada. Tem uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana que pode surpreender. Que orgulho dizer que eu defendi Fernando Diniz desde o início. Desde o início. Eu falo de Fernando Diniz no Vasco desde o início. Que bom que ele conseguiu, nessa sua segunda passagem, começar bem, começar mostrando o melhor do seu trabalho, perdão. E como é bom ver esse time ganhar. Ver o time que sai jogando, que é Tietê abaixando na zaga ali para receber a bola e sair jogando. É Coutinho driblando 5 jogadores. O torcedor do Vasco vai secar os times cariocas tranquilamente nesse Super Mundial. Independente se o Vasco vai jogar ou não. Mas no próximo, se deixar o Diniz, é fato que joga. Mas brincadeiras à parte, o Vasco finalmente vencendo de mais de um gol de diferença. Na verdade, 2, né? Até o último lance do jogo, como você disse, eram 3 gols de diferença, 3-0, em pleno dia dos namorados, o torcedor vascaíno que abdicou desse dia tão importante com o seu cônjuge para ver o Vascão vencer por 3-1 o São Paulo. O amor estava no ar, e além disso foi aniversário também de Felipe Coutinho, que teve uma boa partida. Finalmente também. Exatamente. Falando agora das notícias do Cruz Maltino, a mais importante foi a contratação de Admar Lopes, o novo diretor de futebol do clube, na quarta-feira, dia 11. O diretor português de 41 anos estava no Bordeaux, na França. O Vasco estava sem o executivo nessa pasta desde a demissão de Marcelo Santana, muito criticado, ocorrida no dia 11 de maio. O Admar teve uma carreira como olheiro e como diretor também, no Porto, de Portugal, no Mônaco, e no Lille, também da França. Ele foi elogiado principalmente pelo trabalho dele encontrando talentos na América do Sul. E o Vasco, que enxugou o elenco de estrangeiros, vai poder aproveitar a chegada do novo diretor técnico e fazer contratações, claro, mediante as finanças do clube, pensando no restante da temporada. Nessa janela do Super Mundial, o Vasco não contratou ninguém, a janela que acabou na terça-feira, dia 10, e a próxima será aberta entre os dias 10 de julho e vai até 2 de setembro, e o Vasco pode aproveitá-la para trazer novos jogadores e reforçar o seu elenco. Nessa semana, foi divulgado que o David e o jovem Estrela aceleraram a recuperação e não vão ter as férias do grupo de aproximadamente 10 dias que o elenco do Vasco terá, em função da preparação deles para poderem ingressar na equipe principal. Além disso, o contrato de Coutinho está chegando ao fim. O meia ainda pertence ao Aston Villa e ele está emprestado até o próximo dia 30 desse mês. A equipe de São Januário tem até o fim do mês para resolver a situação, porém, os dois lados estão praticamente decididos sobre isso. E o clube Aston Villa deve anunciar a rescisão dele para ele assinar com o Vasco. Agora, com o fim do contrato do Coutinho com o Aston Villa, o clube vai ter que pagar 100% do salário dele. E aí eu vou expor aqui a minha teoria, que o Coutinho estava entre altos e baixos. Claro, a condição física dele já não é mais a mesma de alguns anos atrás, mas eu tenho para mim que ele estava não jogando tão bem, não dando o seu máximo, para não correr a chance do Aston Villa chamar ele de novo. Que o Aston Villa vai disputar a Conference League, Europa League, eu não sei qual das duas competições. Mas o Aston Villa vai jogar mais além da Premier League. Então, meu amigo, agora o Coutinho vai jogar o Prime. Daqui a pouco,
no final do ano, você me cobra. O Coutinho vai estar sendo cotado para voltar para a seleção, mais do que o camisa 10 do Santos, que eu recuso a falar o nome aqui. Mas voltando a falar de Vasco, brincadeiras à parte, nessa semana também teve a rescisão amigável do Payet, o jogador francês que chegou em 2023, teve 75 jogos, 7 gols e 12 assistências. Ele que teve alguns problemas extraconjugais aí nas últimas semanas, problema com a amante, que falou um monte de coisa aí que ele fazia, que ele obrigava ela a fazer, que de certa forma não chega nem entrar aqui como brincadeira, porque foram acusações muito sérias, né? Mas a passagem dele foi bem midiática, foi bem legal no início, mas depois teve um fim um pouco trágico, também por conta dessa questão da extracampo dele, e porque ele não entregava mais. Alguns jogos ele já não entregava tanto. Não é aquele craque que o torcedor falava que era melhor que o Arrascaeta, que é isso, que é aquilo, mas um jogador que chegou a agregar para o futebol brasileiro. Eu acho que abriu portas para o futebol europeu olhar para o nosso futebol diferente, tanto que depois teve Memphis Depay e entre outros jogadores, né? Então foi uma boa passagem até de certa forma. Claro que não veio com título, mas por exemplo teve aquele gol dele contra o América Mineiro no São Januário de falta, que ajudou muito o Vasco a não cair em 2023. Então de certa forma foi importante, mas não foi daquele jeito que o torcedor esperava. Relembrar é viver. No dia 11 de junho de 2011, Alexandre Pato, na época que jogava no Milan, levou sua namorada à época, Barbara Berlusconi, filha do ex-primeiro-ministro da Itália e ex-dono do Milan, para ver o jogo entre Vasco e Figueirense pelo Brasileirão à noite, bem pertinho da meia-noite do Dia dos Namorados, durante as férias do jogador. Aquela partida foi a estreia de Juninho Pernambucano e o empate sofrido no finalzinho, logo após a conquista da Copa do Brasil pelo clube, que inclusive é o último grande título muito lembrado pela torcida Cruz Maltina. Vale ressaltar que Alexandre Pato só namorou com mulheres com alto poder aquisitivo ou mulheres bombando na mídia. Lembrando que ele foi casado com Stephanie Brito, teve relacionamento com a Fiorella Matheus, aí me perdoa, Fiorella, se eu estou falando seu sobrenome errado, mas quem lembra do Vai Que Cola, a tcheca, para tentar contextualizar aí para o ouvinte, a Bárbara Berlusconi e agora a mulher com quem ele é casado, que é filha do Silvio Santos, Rebeca Abravanel, que tem até um filhinho, ou filhinha, agora não sei, mas tem um fruto desse amor. Aliás, mandar um abraço para Alexandre Pato, que é comentarista no canal SBT. E ouve o Resenha 90 direto, então fica aí a homenagem. Falando agora do Botafogo, o primeiro time carioca que vai estrear nesse Super Mundial, time que já está nos Estados Unidos, vai enfrentar o Seattle Sounders em Seattle, na casa deles, num campo de tapetinho, campo sintético, e já é uma estreia que o Botafogo tem que vencer. Mas antes de falar do jogo, vamos falar das contratações que o Botafogo fez para o Super Mundial e também para o decorrer da temporada. Pelo fato de perder Igor Jesus, grande centroavante, campeão da Libertadores, o Botafogo já trouxe o Arthur Cabral, Christian Lor, goleiro, promissor do futebol sul-americano de 19 anos, Álvaro Montoro, o novo Thiago Almada, pelo que indica na Argentina, Caio Pantaleão, zagueiro que estava no futebol russo, e Joaquim Correa, atacante que já jogou pela Lazio, Sevilha e também estava na Inter de Milão. É o time que mais gastou do futebol brasileiro, foram mais ou menos 157 milhões, quase 160 milhões de reais, que mostra bem o perfil do John Textor, um dono norte-americano que sai comprando jogadores, também tenta vender porque ele tem outros times e trata o futebol como uma empresa, que é o ideal da SAF, né? Essa questão de compras e vendas gerou uma dívida do Botafogo com o Atlanta United pela compra do Thiago Almada. O meio-campo muito elogiado pelo Botafogo, não sei se chega a ser ídolo, mas que fez história já na equipe, no Glorioso. Teve a compra em julho do ano passado e o clube americano, o Atlanta, acionou a FIFA por não receber nenhum dos pagamentos pelo jogador argentino, que está atualmente no Lyon. A FIFA multou o clube alvinegro em apenas $150 mil, quase 840 mil reais, e pediu o pagamento integral do jogador dos 116 milhões de reais referentes à negociação com alguns juros. O Botafogo recorreu da decisão por discordar da forma como a situação foi conduzida pelo clube americano até para adiar. Falando agora do elenco do Mundial, Matheus Martins ficou de fora dos primeiros treinos. Ele que às vezes atuou até como titular da equipe do Botafogo, se machucou contra o Capital. O camisa 11 machucou a coxa esquerda ainda na terceira fase da Copa do Brasil e deve perder apenas o primeiro jogo do Mundial e pode ser reintegrado à equipe nos outros jogos. E eu já posso fazer minha crítica aqui, antes de a gente começar a falar do Botafogo aqui, do jogo? Por favor. O Pantera, famoso, não o Pantera de 89, 95, não ele, e sim
o Pantera Negra, Luiz Henrique, foi chamado para ser comentarista na Cazé TV, né? Grande canal. E aí eu vou deixar um questionamento aqui pro ouvinte botafoguense. Será que não valia o Textor tentar chamar esse jogador, que já conhece o elenco, para jogar esse Super Mundial, para ajudar o Botafogo a vencer de um PSG da vida, no Atlético de Madrid? Exato. Fica aí o meu questionamento. Mas tudo bem, escolhas, cada um escolhe a sua, a gente não pode julgar, mas a gente pode julgar no off. Verdade é essa. Quem somos nós para julgar? Porém, um jogador aclamado pela torcida que tinha um papel como titular e um dos líderes do Botafogo deixou de jogar o Super Mundial para ser comentarista e está no futebol russo, que não disputa nenhuma competição europeia e é um futebol que tradicionalmente está distante dos holofotes. É uma escolha dele, financeira, mas que o afastou da visibilidade que ele tinha no Brasil e também não foi convocado para a seleção brasileira. A gente vai falar de outro jogador, de outro rival aqui carioca, já, que talvez possa fazer algo similar. E bom, o Luiz Henrique foi um caso que mostrou que talvez não seja um bom caminho, mas já a gente fala melhor sobre isso. Que ranço do Zenit. É só a frase que eu quero deixar aqui pra gente começar a falar do jogo do Botafogo. Que ranço do Zenit. Mas falando do Botafogo e Seattle Sounders, que acontecerá no domingo, dia 15, o Botafogo vai enfrentar um time norte-americano que não vem vivendo uma boa temporada. Tem alguns destaques ali, como Pedro de la Vega, o argentino, e também o meio-campista eslovaco, que tem sido o artilheiro do clube até o momento dessa temporada na Major League Soccer. E sem contar também na lei do ex, que pode acontecer. O volante João Paulo, jogador que jogou em 2016 pelo Botafogo, naquele ano que o clube se classificou para a Libertadores, né? O jogador está no Seattle Sounders há bastante tempo, renovou recentemente e deve jogar contra o Botafogo. Será que vai acontecer a lei do ex? Tomara que não, porque o Botafogo precisa vencer esse jogo para manter vivo na disputa para se classificar. Lembrando que ainda vai pegar Atlético de Madrid e o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain é um pouco desfalcado, mas segue sendo o campeão da Champions League. Essa classificação é bem difícil, os dois primeiros colocados avançam, só que o Botafogo tem que tirar a vaga ou do PSG ou do Atlético de Madrid, o que é muito difícil. O Botafogo vai ter a questão financeira, vai ganhar muito dinheiro por ir ao Super Mundial, mas é óbvio que ele quer avançar de fase, quem sabe ir até a final. O que é difícil, mas nada é impossível no futebol. Então a partida contra o Seattle, das três, respeitando, é claro, o clube norte-americano, é a mais fácil até então. Então, se o Botafogo não vencer do Seattle, é praticamente se despedir da competição. Vou cravar o placar aqui, depois você me cobra, hein? 2-0 Botafogo. E é isso. 3-1 Botafogo. Vai tomar gol esse time? Vai. No finalzinho. Falando agora do Flamengo, a equipe anunciou na sexta-feira, dia 6, na semana passada, o novo reforço e o único dessa janela na Copa de Mundos do clube, que foi o volante de 33 anos, Jorginho, muito conhecido aqui no Brasil, que disputou a Eurocopa pela Itália. É um jogador que chega para agregar, é um nome já cogitado há um bom tempo, alguns bons meses, e finalmente ele veio, com contrato até julho de 2028. Ele chega em um momento em que o Flamengo tem algumas indefinições ali no setor dos volantes. O De La Cruz talvez saia da equipe, volte para o River Plate. Ainda não tem a definição do 11 titular do Flamengo. Então, o Jorginho, apesar de não ter um entrosamento muito grande, vem disputando a Premier League. Apesar de não ser um dos principais jogadores dela, titular do Arsenal, o clube de onde saiu. É um jogador que está acostumado com futebol de alto nível. Então, pode ser uma peça essencial para o Flamengo, não só no Super Mundial, mas pensando no decorrer da temporada. O Jorginho, que não estava tão bem no futebol inglês, estava no banco do Arsenal, claro, um alto nível diferente do que é o Brasil. Eu acho que ele vem para ser uma posição ali no meio campo, mas vai ser igual o Danilo, sabe? O Danilo hoje ele não é titular absoluto, mas é aquele jogador importante. O cara que agrega muito jogando na zaga, fazendo ali o lado como lateral, é um jogador importante. O Jorginho, ele deve jogar um jogo maior, um jogo mais difícil, um jogo no Maracanã de Libertadores, Mundial, ele vai ajudar bastante. Mas, eu não sei, cara, ele não estava tão bem lá na Inglaterra, mas a gente sabe da qualidade dele pela Eurocopa 2021. A gente sabe que ele está com 33 anos, é um contrato longo, né? 3 anos, vai até 2028 aí com o Jorginho, será que ele aguenta? Eu não sei. E vamos falar agora sobre um caso um pouco mais sério, a questão do caso Bruno Henrique, que o Ministério Público
do Distrito Federal em Brasília apresentou na quarta-feira, no dia 11, uma denúncia contra o atacante por fraude esportiva e estelionato. Além dele, o irmão do jogador, a cunhada e uma prima também foram denunciados pelo mesmo crime. Agora cabe ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios acatar ou não a denúncia e tornar os denunciados réus em um processo. Claro que é um caso que foge um pouco do futebol, da leveza que a gente tenta trazer aqui no Resenha 90, mas é uma coisa que a gente precisa trazer aqui. E caso ele seja indiciado como criminoso, que as consequências caiam sobre ele, né? Um jogador, um ídolo do clube, que teve bastante sucesso, tem bastante sucesso, é muito amado, aclamado pela torcida, mesmo numa fase não tão boa, que acaba sendo indiciado por um crime. Vamos aguardar o processo da justiça, o que vai ser feito e resolvido nessa situação para a gente acabar julgando e falando mais sobre o caso. A gente só quis dar aqui um panorama para também não deixar de falar sobre o assunto um pouco mais sério. Agora você pela venda do Gerson, vai. A venda polêmica do Gerson que está prestes a acontecer. O jogador ainda não saiu do Flamengo, mas aparentemente está acertado com o Zenit da Rússia, que comprou também o Luiz Henrique, que a gente falou agora há pouco no podcast. A torcida detestou a situação por considerar o atleta, chamando ele até de, abre aspas, não é nosso adjetivo, chamar ele de mercenário, fecha aspas, porque ele voltou ao Flamengo alguns anos atrás em um momento ruim da carreira, depois de ter ido à França e não ter se destacado lá, e ele sairia dessa forma. Mas o principal problema, a crítica feita pela torcida, foi a renovação do atleta. O atleta que tinha contrato até 2027, em abril desse ano, pediu para renovar até 2030. Pelo salário que ele alegou ser abaixo do justo, o atleta pediu para o valor da multa rescisória dele cair de 200 milhões de euros para apenas 25 milhões, e que aparentemente o clube russo pagou. Isso foi entendido como uma estratégia para o jogador ser comprado, então a torcida obviamente detestou. Na viagem para os Estados Unidos e até nas redes sociais a torcida protestou, e até então, segundo o diretor de futebol do clube, José Boto, o volante é do Flamengo e não sabe se o Zenit pagará a multa e não foi comunicado sobre isso. Inclusive, essa situação rendeu uma conversa com o Ancelotti, o jogador que estava na data FIFA com a seleção brasileira, que o técnico italiano falou que conversou sobre essa situação com o jogador e que vai olhar o futebol russo se necessário. Mas é uma situação que, de certa forma, afasta ele dos holofotes, como os jogadores que vão à Rússia. O Gerson, que está cavando essa saída para o Zenit, por mim, se eu sou o José Boto, eu já cortava ele do elenco agora, porque é uma situação de um cara que é ídolo da torcida, campeão da Libertadores de 2019, jogando muito, voltou para a seleção brasileira jogando pelo Flamengo, porque na Europa ele nunca foi convocado para a seleção brasileira. Eu acho que é uma certa ingratidão dele, sim, com o clube. É um jogador que a torcida tem como ídolo, tinha como ídolo, e simplesmente não ligou para o clube, não quis saber de querer ficar, ganhando R$1 milhão, que é um dinheiro absurdo. Eu acho que o torcedor tá certo em ficar bravo do jeito que ele tá saindo. Eu acho que ele poderia sair de um jeito muito mais honesto, falar que quer voltar pra Europa, falar que tem vontade de jogar na Rússia por conta de dinheiro mesmo. Eu acho que ele tem que abrir o jogo. Gosto quando o jogador abre o jogo, fala que vai pra Arábia Saudita por questões financeiras, que a gente sabe que é isso. E assim, o cara tá na seleção brasileira, era titular até outro dia. É um jogador que todo mundo fala aqui no Brasil. Se você perguntar pra qualquer pessoa que jogador do Flamengo você queria ver na seleção brasileira, todo mundo fala, é unanimidade, Gerson, e aí vem o atacante Pedro. Mas a gente tá falando aqui do Gerson. Então, assim, é cuspir na camisa do clube. Vamos agora falar de futebol, que é o que importa. O Flamengo estreará no dia 17, na próxima terça-feira. Atenção, às 10 horas da noite aqui do horário de Brasília, de São Paulo. Então, o torcedor do Flamengo vai ficar acordado até tarde. Quem trabalha na quarta-feira cedo vai sofrer com isso. Ainda mais porque é um jogo entre Flamengo e Esperança. Um time que não promete um bom jogo. Pode ser uma equipe que o Flamengo até consiga vencer e... eu não digo com facilidade, mas a equipe da Tunísia não chama muita atenção. Então, ainda mais para nós brasileiros, o Flamengo é praticamente um favorito, porque eu confesso que eu, nem provavelmente ninguém, acompanha o Esperança da Tunísia. Então, o Flamengo estreia nessa terça-feira. Fiquem atentos aí para o jogo, que vai começar tarde da noite. Mas é finalmente a chegada do Super Mundial para o rubro-negro. Eu vou falar, não vai ser um jogo ruim não, tá? O Flamengo chega como favorito, mas lembrando que o Esperança da Tunísia tem como principal destaque ele. Torcedor vascaíno que se lembra dele. Ian Sassi é o grande destaque do time tunisiano. Então, eu não acho que o Flamengo vai ser favorito, óbvio. Mas não vai ser um jogo ruim não, cara. Vai ser um jogo bom. E eu acho que esse jogo do Flamengo aí, o Esperança, time de Ian Sassi, será 3-0 pro Mengão. Não, 3-1. Vou dar um golzinho pro Ian Sassi. 4-0 pro Flamengo, com show de Pedro
e um gol de Arrascaeta, que vive uma fase de artilheiro também. Não. Você errou. Vai ser 3-1, com 2 gols do Arrascaeta e um gol aleatório de um jogador que você não espera. Um Pulgar, um Wesley, vai ser um gol desse. Ou um Danilo de cabeça. Tô sentindo que vai ser o Léo Pereira, então. Então vamos lá. 3-1, 2 gols de Arrascaeta, um gol de Léo Pereira de cabeça e Ian Sassi no final vai fazer um golzinho ali para baixar o saldo de gols do Flamengo. Indo agora pro Fluminense, que também jogará na terça-feira, às 1h. E aí, se você reclamou do horário de 10 horas da noite do Flamengo, eu acho que do Fluminense é pior. Porque o torcedor tricolor que trabalha, como é que ele vai fazer para ver o jogo? Vai ter que tirar uma hora de almoço absurda, de 90 minutos. 90 não, 1h30. O que os chefes de trabalhadores tricolores vão ficar irritados é brincadeira nessa terça-feira. Mas o que importa será a vitória que o Fluminense levará do Borussia Dortmund. Mas isso é papo quando a gente fala do jogo. O único reforço feito pelo tricolor foi o Soteldo, jogador venezuelano com passagens pelo Santos, Grêmio e até pela seleção, constantemente joga pela seleção, mas que não vem tendo bons números. O reforço vai ser a única mudança da equipe de Renato Gaúcho para disputar o campeonato. É claro que não é uma mudança, uma contratação de peso que não vai mudar completamente o elenco, porém é mais um reforço, o clube que decidiu apostar nele, que não viveu grandes momentos no futebol brasileiro, chegou a ser rebaixado com o Santos naquela temporada em que subiu em cima da bola na partida contra o Vasco, então ficou marcado por isso. E eu acho que o grande destaque é pelo anúncio feito pelas redes sociais que o jogador aparece, em referência à baixa estatura dele, quase que pela metade da foto. Enfim, foi o que mais chamou a atenção, mais do que a própria contratação do venezuelano. Eu gosto do Soteldo, acho que foi um bom nome. Um time que está precisando de um ponto ali, dependendo só do Keno e do Serna, que é um jogador muito esforçado, mas não é aquele ponta que o torcedor quer que seja titular absoluto. É um bom nome, claro, chega com um salário muito alto, mais ou menos, segundo o GE, R$1.200.000, que é um salário altíssimo, mas a gente sabe que o futebol está muito inflacionado. É um bom nome, que não deve chegar para ser titular para esse primeiro jogo contra o Borussia Dortmund. E no último Resenha 90, eu tinha comentado que eu ensinaria Renato Portaluppi, vulgo Renato Gaúcho, como jogar o primeiro jogo. Vendo que o Borussia Dortmund é um time da Bundesliga, é um time que sempre disputa ali por Champions League, disputa ali por uma vaga de segundo, terceiro lugar, dependendo se o Bayern de Munique não estiver tão bem, disputa sim uma Bundesliga. Esse ano não foi tão bem, mas garantiu sua vaguinha para a próxima Champions. Eu montei um time aonde o Fluminense jogaria num 4-4-2 losango, ou um 4-3-3 com falso 9. Só que lembrei que ele, o 01 de Laranjeiras, camisa 14, Germancano, está de volta. Então eu já vou mudar um pouco desse posicionamento. Goleiro Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, o zagueiro Freiete, Gabriel Fuentes na linha defensiva. No meio-campo, Bernal. Claro que tem torcedor que não gosta, mas ele é um primeiro volante que pega, que faz aqui, que chega junto. Martinelli, Hércules e Paulo Henrique Ganso ali armando o time. E nas duas pontas ali, para segurar bem o contra-ataque tricolor, John Arias e ele, no lado esquerdo, Germancano. De primeira não tinha botado o Germancano, e sim o Kevin Serna. Eu acho que o Soteldo já não chega para ser titular, mas já pode entrar no segundo tempo. Ou seja, com esse time, Renato, que nos escuta agora, dá para segurar e fazer 1-0, 2-0. Jogar no contra-ataque, dar a bola do Ganso pro John Arias, porque eles não conhecem o Fluminense, eles nem estudaram o Fluminense. O Borussia Dortmund tá numa soberba absurda. Então, é só segurar esse time. E outra, vou falar aqui uma opinião bem polêmica. Estão falando bastante do irmão do Jude Bellingham, o Jobe Bellingham. Gente, quando que um filho de jogador, um irmão de jogador que é craque, é também um craque? É difícil a gente ver isso. Então o Jobe, ele fica numa situação de ser sombra do irmão. A bola não chegará no Jobe Bellingham. Então fiquem tranquilos, torcedores tricolores, que o Jobe Bellingham late, mas não morde. Ou seja, Fluminense vence o jogo por 1-0, gol de Germancano. Eu não fiz uma análise muito grande não, mas acho que é 2-0 Borussia Dortmund. Que isso, cara? Você é anti-Fluminense? Não, mas o Borussia Dortmund disputa Champions League, uma equipe bem montada. Eu acho que hoje o futebol alemão está um pouco acima das principais equipes, com um nível um pouco acima do brasileiro. Então, jogo difícil, mas o Borussia Dortmund, para mim, vence.
Sinto lhe informar. Então vai ser 1-1. Tá bom. Tu acha que vai ser 1-1? Acho que vai ser 2x0 Borussia. 2-0? Gol do Bellingham, porque você criticou ele. Mas ele lá de cima não morde, cara. Como que um time... Ele ouviu o podcast, tem transcrição em inglês. Ele vai ficar inspirado pela sua fala contra ele. Luiz Guilherme, quando que um jogador da segunda divisão da Inglaterra bota medo no Brasil? Ele tá no Borussia Dortmund, ele não é mais da segunda divisão inglesa. Brincadeiras à parte, eu ainda acho que o jogo vai ser 1-0 pro Fluminense, uma vitória importantíssima, ou se não conseguir a vitória, eu acho que o empate será importante, porque já começar um Super Mundial perdendo é difícil. Por mais que o Fluminense jogue com o Ulsan da Coreia e Mamelodi Sundowns da África do Sul, começar com uma derrota já dificulta muito o andamento da competição. Sem dúvidas, em comparação ao grupo do Botafogo, o Fluminense terá pela frente jogos mais fáceis. É claro que Atlético de Madrid e PSG são mais fortes do que Mamelodi Sundowns e o Ulsan. Então, a equipe tricolor tem essa pequena vantagem. Porém, é um campeonato tão visado por todas as equipes, então nenhum jogo vai ser fácil. O Fluminense vai precisar se provar. E se vencer do Borussia Dortmund, praticamente já pode cravar a sua estadia na competição. E esse foi o nosso Resenha 90. Deixe nos comentários se você gostou desse episódio. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. E também nos seguir nas nossas redes sociais. Nosso Instagram, @Resenha90 Oficial. Muito obrigado por ter ouvido. Tamo junto, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.